Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Silas Longo e este é mais um precioso momento na presença de Deus e na meditação da Sua palavra. O livro de Jó nos traz uma narrativa bíblica que nos ensina muitas coisas. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Todavia, Jó passou por um grande infortúnio em sua vida. Confie e Deus te dará a vitória, ainda que você esteja passando por adversidades. A Bíblia fala que Jó perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus 10 filhos, ele foi abandonado pelos seus amigos, sua mulher, que era aquela que ele poderia esperar alguma coisa, não o apoiou na hora que ele mais precisava. Ele ficou enfermo à beira da morte. Ele perdeu a sua saúde, mas teve uma coisa que Jó não perdeu. Ele não perdeu a sua fé em Deus. Ele não perdeu a capacidade de crer, de acreditar naquele que pode todas as coisas. Há um ditado que diz assim: no final de tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou o final. Foi assim na vida de Jó e será assim para aqueles que crerem. Vejamos, pois, como a sorte de Jó foi mudada e ele viveu a virada final. Em primeiro lugar, a virada final acontece, primeiro, quando acreditamos que Deus está no controle de nossas vidas. Essa declaração de Jó fala da convicção de um homem que sabia que o seu destino, o seu futuro estava entregue totalmente na mão de Deus. A Bíblia fala que no auge das perdas e da dor, o despeito de todo sofrimento e tribulação, a atitude de Jó era confiar em Deus. O segredo de transformar a maldição em bênção é orar, vigiar e calar-se. Calar no sentido de não murmurar, porque muita gente, por muito menos, começa a murmurar e até falar a blasfêmia contra Deus. Jó, todavia, colocou a sua confiança no Senhor. É triste que muitos irmãos não consigam enxergar a Deus quando estão passando por momentos difíceis. A tendência da pessoa é pensar: Deus me abandonou, Deus se esqueceu de mim. Você precisa acreditar que os planos de Deus para a sua vida não podem se frustrar. Você precisa crer que Deus tem plano de bênção e não de maldição para a sua vida. Deus tem plano de paz e não de guerra. E aquilo que um dia Deus sonhou a seu respeito haverá de se cumprir. Em segundo lugar, a virada final acontece quando temos uma experiência pessoal com Deus. Há muitas pessoas que conhecem a Deus apenas como um conceito, mas ainda não encontraram na experiência. Porque só saber que Deus é bom não é suficiente. Deus, Ele quer que você tenha experiência com Ele. Você precisa experimentar em sua vida a bondade de Deus. Só saber que Deus é fiel não basta. Você precisa experimentar a fidelidade de Deus em sua vida. Portanto, todas aquelas circunstâncias na vida de Jó foram tão fortes e determinantes para o seu crescimento, que depois de passar por tudo o que ele passou, a avaliação que ele mesmo fez foi essa: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando você começa a caminhar, quando você começa essa caminhada cristã, às vezes qualquer coisa você pensa em desistir. Mas a despeito de viver várias experiências com Deus, onde você vê o cuidado, onde você vê a graça de Deus manifesta em sua vida, não é qualquer vento que arranca você da presença do Senhor. O diabo, ele tentou usar as perdas na vida de Jó para fazê-lo abandonar a Deus. O alvo do diabo é que sempre nos afastar do Senhor. O alvo de Satanás é sempre nos fazer desistir da nossa fé.
Mas Jó não desistiu e nós também não desistiremos. Em terceiro lugar, a virada final, ela acontece quando mesmo em meio às nossas lutas, nos dispomos a orar pelos nossos amigos. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, escute, o texto não diz enquanto Jó chorava suas lutas, o texto nos diz enquanto Jó sofria, enquanto Jó com as suas dores, com todas as suas mazelas, o texto diz enquanto Jó orava pelos seus amigos. Isso é tremendo, porque muitas pessoas, quando enfrentam dificuldade, a primeira coisa delas é abandonar a liderança, é abandonar os trabalhos, é parar de frequentar os trabalhos na igreja, é começar a deixar de ir aos discipulados, aos cultos de ensino, aos cultos de domingo, é não frequentar os cultos da igreja, deixar de ler a Bíblia, deixar de orar e entregar os seus dízimos, as suas contribuições na igreja. E ela diz, enquanto eu não resolver isso na minha vida, eu não posso liderar. Mas Jó também tinha um compromisso com a sua casa, com seus filhos, com seus amigos. Ele tinha compromisso com aqueles que o conheciam. Ele tinha seus amigos e Jó continuava seu trabalho de interceder pelos seus amigos. Ele continuou orando. E quando ele orava, a Bíblia diz que Deus mudou a sua sorte. Veja o que aconteceu na vida de Jó. Ele começou a ganhar presentes. Tem coisas que você precisa e você não pode comprar com seus recursos, mas Deus vai levantar pessoas que lhe fará trazer presentes. Deus levantará situações das quais você nem pode imaginar. A Bíblia fala no verso 12 que ele recebeu os bens materiais. As pessoas dizem que mais tem Deus para dar do que o diabo para tirar. E isso é verdade. Em João 1,3, assim está escrito: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Mas agora em Jó 42,12, veja o que aconteceu: 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi. Isso é o que eu chamo de uma grande virada. Deus simplesmente dobrou suas posses materiais. Este é o ano de você ter a conquista de bens em sua vida. Estamos pertinho de chegar ao fim do ano de 2025. Comece a profetizar sobre a sua casa, sobre seus bens, sobre seu carro, sobre seu notebook, sobre sua moto. Para você vai viver uma virada em sua vida, restauração na sua casa, na sua família. Eu sei que há muitas pessoas precisando de uma restauração familiar. Eu tenho uma boa notícia para você hoje. O Senhor vai dar a você a alegria de se reunir novamente com seu cônjuge e com seu filho. Se você crê, se você tem fé, pegue, agarre a esta palavra nesta hora. Faça um ato profético e comece a orar todos os dias pela sua família. Vida longa para quem iria morrer, saúde para quem está enfermo. Jó estava à beira da morte. Com certeza os médicos não acreditavam na restauração dele, mas Deus deu-lhe saúde novamente. Veja o que diz o verso 16 e 17. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dia. A enfermidade não vai derrotar você. Deus lhe dará saúde e vida longa, e você verá a palavra profética de Deus se cumprir em sua vida. O que você precisa é simplesmente se posicionar, se colocar de pé e acreditar nas promessas do Senhor, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Estamos se aproximando de um final de mais um ano. Tempo de fazer uma retrospectiva, tempo de fazer um levantamento, tempo de fazer, aleluia, uma análise e de chegar à conclusão daquilo que precisamos melhorar. Estamos vivendo dias difíceis, verdade, trabalhosos, mas nós temos uma promessa: que o ano de 2026 possa ser um ano melhor, um ano abundante na tua vida, apesar de todas as notícias tristes e ruins que temos ao nosso redor, apesar da governança de um país que está à deriva do colapso. Nós precisamos acreditar que nós não dependemos disso, nós dependemos apenas do Senhor. Um grande abraço.
Que Deus em Cristo te abençoe. Do seu amigo pastor Silas Longo.